Boa noite, pessoal. Como vão? Como é que estão vocês? Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje, quarta-feira, dia 28 de novembro. Estamos começando... De novembro? 28 de outubro. Oh, meu Deus. Eu acertei o dia da semana e errei o mês. Quando não é uma coisa, é outra. Olha só. Dia 28 de outubro. Agora são 20 horas. Estamos começando mais um Brindando com Histórias, florescendo o ser, compartilhando seus sabores e saberes. Todas as quartas-feiras você acompanha a gente por aqui, pelo nosso canal do Facebook, ok? Você pode mandar aqui seus comentários, pode compartilhar essa live com os seus amigos, pode se inscrever nos nossos canais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Eu vou deixar o Linktree nos comentários aqui para vocês clicarem depois e terem todos os nossos canais, os nossos contatos, tá bom? Um brinde para a gente começar hoje o nosso Brindando com Histórias. Nivanda vai falar com a gente agora quem é que vamos apresentar, hein? Pois é, a gente, a cada encontro no Brindando com Histórias, a gente está trazendo um tema. E hoje o tema é qual a importância da literatura na nossa vida. Para isso, a gente trouxe para vocês uma grande amiga e uma linda, maravilhosa escritora, que é a Eliana Martins. Bem-vinda, Eliana Martins. Olá, boa noite. Muito prazer estar aqui com vocês, meus amigos queridos, e agora também o Damião, para falar de leitura, de literatura, de criança, é comigo mesmo. Gente, eu vou apresentar para vocês a Eliana. A Eliana nasceu em São Paulo, capital, onde ela continua residindo em um apartamento com muitas plantas que ela adora cuidar. Gente, a Eliana realmente é uma mulher corajosa, porque ela teve 4 filhos e ela tem 9 netos. Uau. Olha só que delícia. Ela atuou como professora e recreacionista de crianças com necessidades especiais. Cursou psicologia na Universidade Paulista, na Unip, e ela é autora de literatura infantil e juvenil. Pra vocês terem uma ideia, até julho de 2020, ela já tinha 83 livros publicados entre infantis e juvenis, por várias editoras, pela Companhia das Letras, pela Scipione, Ática, Melhoramentos, Moderna, FTD Quinteto, Saraiva, Paulinas, e por aí vai. E Eliana tem prêmios. Pra vocês terem uma ideia, ela tem alguns prêmios literários. Ela tem o Acervo Básico da Federação Nacional do Livro Infanto Juvenil de 2019, finalista do Prêmio Jabuti, olha só, melhor livro de teatro para crianças, também do Livro Infanto Juvenil 2006, finalista do primeiro prêmio Barco a Vapor, Acervo Básico da Federação do Livro Infanto Juvenil, primeiro prêmio de contos infantis de Natal da Secretaria de Cultura de Santos, prêmio APCA de melhor roteiro infantil para televisão. Gente, é muita coisa. Primeiro prêmio de poesias para crianças da Secretaria de Cultura da Paraíba. Gente, terceiro prêmio no concurso nacional de crônicas juvenis do Banco Banespa, ainda do Banco do Estado de São Paulo. E é isso, minha gente. Com vocês, essa mulher maravilhosa, que experiência não falta, criatividade não falta para a gente conversar hoje. Bem-vinda, Eliana. Muito obrigada. Vou falar mais uma vez que é um prazer absurdo estar aqui com vocês, falando que eu conheço há tantos anos, não é? Totô, Nivanda e o Damião conheci hoje, mas se é da família, também é da minha. Gratidão. E é muito bom estar aqui com vocês. Que bom. A gente preparou umas perguntas para você. Vamos lá, vamos começar, né? Eu quero ser o primeiro hoje. Eu quero ser o primeiro. Vamos lá. Opa! Eliana, diz uma coisa para a gente.
como que você se tornou escritora? Bom, na verdade, quando eu tinha 4 anos, é verdade, hein, gente, não é mentira. Eu tinha 4 anos, dizia minha mãe que eu criei uma família japonesa chamada Karikatoka. E tinha pai, a mãe, irmão, e cada dia que eu contava a história, tinha mais gente na família. E eu inventava os nomes japoneses, essas coisas todas. Só que eu mesma não lembro de nada disso. Minha mãe que disse que aconteceu. E aí depois, né, sempre que brincava de fazer peça de teatro, criava histórias, aí o que houve? Eu acabei professora de crianças com necessidades especiais. E aí, não era como hoje que tem a inclusão. Eram salas só de crianças especiais. Então, ali tinha criança tanto com necessidades físicas quanto mentais. Então, o timing de cada uma era diferente, né? Porque os com deficiência física não tinham problema nenhum de entender, de compreensão das matérias. Já os mentais tinham. Aí eu fiquei matutando, como é que eu vou fazer? Ou eu vou conseguir passar esses conceitos para todos igualmente, ou você não deve ir embora daqui. Aí eu comecei a criar peças de teatro para eles. E aí eu inseria as matérias nas peças de teatro. Nossa, e assim foi, muito tempo. E aí a Prefeitura de São Paulo nos deu um bonde, porque não tinha mais bonde. Na época, eles deram um bonde pra gente. E aí a gente punha as crianças dentro do bonde e inventava que era uma montanha, que era uma coisa, e falava da geografia, ensinava geografia. Bom, foi uma maravilha. E aí, um belo dia, numas férias minhas, uma cunhada minha disse, mas por que você não... Você já escreveu tanta história? Por que você não escreve uma e manda para uma editora, né? Só que é diferente. História com cunho pedagógico é uma coisa, história de ficção é outra. Aí eu falei, será que eu sei fazer? História que não ensine nada? Que, no fundo, sempre ensina alguma coisa, mas é a percepção da criança, né? Aí eu escrevi uma história chamada Bate-Boca no Canteiro, a Minhoca Viu Primeiro. Na época se chamava assim. Depois ela foi reeditada só com Bate-Boca no Canteiro. Aí a editora Voz de Petrópolis achou bacana e publicou. Aí eu falei, nossa, eu sei escrever história. Ai, que maravilha, que legal. E aí fui indo, fui publicando. O primeiro lançamento foi que ano? 90, na Bienal de São Paulo, 1990. Uau! Eu tinha 40 anos quando eu lancei o primeiro livro. Que legal. Você não perguntou, mas eu falei, pronto. Não, eu não perguntei. Na verdade, eu não perguntei, porque quando você fala na sua descrição aqui, que fala terceiro prêmio do Concurso Nacional de Crônicas, em 89, pelo Banespa, ela entrega a idade, né? Vamos combinar que ganhar o prêmio do Banespa a pessoa precisa Mas aí eu não tinha publicado o livro ainda, foi só a crônica mesmo. Sim. Mas eu tô falando, quem ganha prêmio do Banespa acaba entregando a idade, não tem jeito. Eu tinha conta no Banespa, vai vendo. Pois é. Eu não perguntei a idade, mas assim, quem é esperto, ó. Já? Mas as crianças perguntam, viu? Os alunos perguntam. Ou então eles falam assim, mas se você lançou com 40 anos e você já tem 30 anos de carreira, tchan! A Nivanda que conta uma história, Eliana, muito engraçada, que assim, a gente dava aula de teatro, deu aula de teatro muitos anos, né? Eu, a Nivanda, mais de 20 anos dando aula de teatro nas escolas e tal. Então a gente falava assim, bom, agora a gente vai fazer... E a gente tinha, na época, 40, 45, enfim. Vamos fazer um velhinho, uma pessoa idosa de 50 anos. Vinha aquele velhinho caquético, assim, a gente pensava, cara, é a minha idade, essa molecada tá me detonando, né? Se for dar aula hoje, né? Falar que eu tenho 54, pronto. E, cara, você já é quase Papai Noel. Já é um vovô. Já é um vovô. Olha só. Pois é. Se você fala para a criança que se você contar que você tem 7 netos, já era, né? Nossa. Eu tenho 9. 9, então. Pelo amor de Deus. Agora, o mais velho já tem 19. Oi? O mais velho já tem 19 anos.
Uau! Ai, que beleza. Que maravilha isso, né? Tão bom isso, né? Família cheia, assim, eu adoro isso. Agora me diz uma coisa, Eliana. Na sua opinião, hein, qual é a importância das histórias na nossa vida? Olha, eu acho que tudo na vida é história. Tudo. Que não é só o escritor que escreve. Eu penso que no momento em que a gente põe o pé no chão de manhã, a gente está escrevendo uma nova história. Por isso que às vezes as pessoas falam, mas os personagens criam vida. Não, não criam. O personagem não cria vida. É a gente que acorda de outro jeito e vai lá e muda o que escreveu. Então, você escreve, por exemplo, o astrônomo escreve as constelações, as coisas, aqueles guias de avião que trabalham no aeroporto escrevem as rotas para onde vai. Então, todos nós somos escritores. Então, as histórias que a gente cria, independente de ser literatura ou não, são a vida da gente. Agora, a história de ficção, elas são importantíssimas na vida de qualquer ser humano. Se elas começam na infância, então, que é onde tudo se inicia, não é? Por que a criança tanto pergunta, eu quero de novo, conta de novo, a gente adulto que fala, gente, chega, vamos passar para outra, não, mas ele quer aquela. Porque alguma coisa chamou a atenção da criança naquela história, que ela quer ter certeza que é aquilo. Então, ela quer de novo. Ou seja uma coisa engraçada, ou algum personagem que ela se identificou, ou alguma aventura que ela criou, que ela viu, ou que ela imaginou maior do que, na verdade, estava escrito. Então, isso tudo é importantíssimo para a formação da personalidade da criança. Da criança e do adulto também, porque tem pessoas que começam a ler depois de adultos, que não têm acesso ao livro quando são crianças. Mas nunca é tarde para se tornar um leitor. Exatamente. Exatamente, Eliana. Você sabe que eu costumo dizer que a criança não tem julgamento, a criança sabe, ela está aberta para a vida e ela sabe que ela é um ser em transformação. O adulto que diz assim, não, essa história eu já conheço, e nem se interessa em reler, em revisitar, não é? Quando poderia ter grandes surpresas, né? Você sabe, Eliana, eu estou fazendo esse projeto agora do Poder das Histórias. A ideia é instrumentalizar com esse curso qualquer profissional de qualquer área, mostrando para os profissionais o poder das histórias na sua profissão que ele pode usar. Então, eu sempre trabalhei só com educadores, né? Basicamente com educadores. E agora eu comecei a fazer um trabalho durante a pandemia que me abriu os olhos para esse projeto maior. Que é assim, eu trabalhei com gente da área de terapias. Então, os terapeutas, como que ele pode falar do projeto dele com psicólogos, né? A importância dentro da psicologia de você saber contar uma história, de você trazer o seu ouvinte para essa magia do momento da narrativa. Sim. E aí eu queria perguntar para você falou que você começou usando as histórias para trabalhar com as crianças, né? Como que as histórias são uma contribuição especificamente nesse trabalho? Como é que você podia enxergar isso? O que você colheu disso naquela época? Bem, você passar conceitos pedagógicos para uma criança que tem um QI inferior, um QI menor do que o normal, é uma coisa árida. Ele não consegue vislumbrar o que você está falando. Então, você vai falar de um rio, que a nascente é aqui, que a foz é ali, ele não consegue imaginar, ele não consegue vislumbrar um rio. A capacidade de inteligência dele não atinge isso. Então, aquela coisa fica maçante, ele se dispersa, começa a mexer num lápis, começa a querer ir no banheiro, começa a jogar papel no lixo, ou seja, no entanto,
Se isso, que nem a história do bonde, que a gente punha as crianças no bonde, e eu sempre fui pequena e magra, então era um sufoco para pôr as crianças dentro do bonde. Mas ia com os outros, claro, que ajudavam, né? Porque nem todos conseguiam subir a escada do bonde. E aí a gente criava, falava, não, aqui é o rio, aqui no começo do bonde é onde o rio nasce, ali é onde o rio termina. E aí a gente pegava papel crepom azul, ou papel celofane azul, e ficava fazendo assim, como se fosse água. E ali ia, olha o peixe. E aí eles embarcavam naquilo. E aí, quando a gente ia fazer uma revisão da matéria de geografia, eles sabiam o que era uma nascente e o que era uma foz. Claro. E o que tem no rio? Tem peixe, tem não sei o quê. Porque eles recordavam aquilo que eles viram. A criança com necessidade especial, com QI inferior, ele precisa da observação direta. Então, era isso que as histórias provocavam neles. É isso mesmo. A imaginação fluente, entendeu? Que bárbaro, é isso mesmo. Você sabe que tem um trabalho, por exemplo, eu ainda hoje estava conversando sobre a questão de raça, né? Tem vários livros, né, Eliana, que hoje em dia abordam essa questão dos diferentes e das diferenças. Você tem para várias, ainda bem, não é? Na literatura, falando de literatura brasileira, você tem vários autores que que oferecem esse tipo de material para diferentes faixas etárias, né? Sim. E eu estava dizendo do trabalho que houve de uma artista plástica brasileira, a Angélica Das, que ela fez um trabalho de falar sobre a cor da pele. Qual é a cor da pele? Eu, quando era pequena, a gente pintava com lápis cor-de-rosinha, que era o lápis cor da pele. Não é? E aí, o que ela fez? Ela lançou um projeto onde ela começou a fotografar pessoas e criar um código de cores, né? A elencar cores de acordo com a cor da pessoa. Sim. Então, a partir da foto, ela criou um novo código de cores. E uma professora de 3º ano, lá de Vitória, resolveu pegar esse experimento da Angélica Das e trazer para a sala de aula. Então, ela contou uma história, olha que interessante, sobre a questão da cor, dos diferentes, das diferenças, e aí cada criança foi pintar a sua própria pele. Porque é isso, para a criança o concreto é o que pode trazer o entendimento. Justamente, é o concreto. E a história tem essa possibilidade, né? Porque a criança com deficiência de QI, ela é tão criativa e tão imaginativa quanto outra. Claro. O síndrome de Down é tão criativo e imaginativo quanto qualquer criança. Só que ele precisa do estímulo. E no ali eram as histórias. Olha que interessante. Esse é o trabalho da Angélica Das. Ó. Muito legal, hein? Ela faz o fundo de cada pessoa. Vou até colocar em destaque aqui para as pessoas verem melhor. O fundo da foto é exatamente o tom da pessoa. O tom da pele da pessoa. Olha que interessante. Bem legal. E a professora fez um com os alunos, né? Eu vou ver se eu consigo resgatar aqui. Eu mostro também. É muito legal. Que legal, né? Muito bacana. Nossa, agora, deixa eu só... Antes do Dan falar, deixa eu só colocar aqui, ó, o pessoal que está acompanhando a gente aqui, ó, o Cassiano, dando boa noite, Afonso Nude, tem a Dulce Maria, né? A Rosa Cleide, você conhece a Rosa Cleide, bibliotecária do Colégio Marupiara? Rosa Cleide, maravilhosa. Não conhece eu trabalhei 13 anos no Colégio Marupiara, contando uma história diferente a cada semana. Eu nunca fui no Marupiara, nunca estive lá. Tem que ir. Tá aí a Rosa Cleide. A Rosa Cleide, então, era a bibliotecária que tinha lá, que ficava enlouquecida. Toda semana eu falava, que história eu vou contar?
Legal, legal. Fica a dica para a Rosa Cleide chamar a Eliana para ir lá no ó, Rosa Cleide, olha eu aqui, ó. Isso aí. Aqui, ó, Paula Vilela. Amiga, você é sensacional. Minha amiga. É minha amiga. Temos aqui também, aqui, ó, eu me sinto privilegiada em minha adolescência por ter conhecido a Eliana Martins. Grata por sua amizade e parabéns pelo seu profissionalismo. Minha amiga também. Sua amiga. E temos aqui também o João Júlio, falando boa noite. João Júlio, que vai conversar com a gente no Florescendo amanhã. Amanhã, meio-dia. Legal. Tá aqui, ó. Muito boa noite, João. Esse aí é o pessoal que está aí, ó, acompanhando a gente aqui, ó, por enquanto que eu estou conseguindo pegar por aqui. Muito legal. Nossa, Eliana, que trabalho bonito, né? Com as crianças especiais que você desenvolveu. Foi muito bom. Naquela época foi muito legal. Essa conexão da realidade que eles conseguem enxergar, né? Com relação à história em si. Que isso. Bonito. Parabéns. Agora, o duro é enfiar matemática. Matemática. Tanto que depois de muito tempo, muitos anos, aliás, a coisa de 5, 6 anos, eu escrevi um livro de matemática. Pois é, a vizinha antipática, não é isso? A vizinha antipática que sabia matemática. Vocês sabem que esse livro está entre os 100 livros mais vendidos, segundo a Amazon. Eu sei, graças. Eu sempre falo para minha editora da Melhoramentos, que é a Leila Bortolazzi, que é a vizinha antipática que paga minhas contas. É antipática, mas paga minhas contas. Eu consegui a imagem da professora. Essa daqui é da Angélica Das. Que legal. O trabalho que a Nivanda falou, que é esse daqui que ela fez com os alunos. Ó. A imagem, ela não é muito boa, assim, desse slide. Mas dá para ver. Mas dá para perceber que as crianças conseguiram captar a mensagem, né? O fundo de cada um é muito da legal. Cor da pele, muito legal. Qual é a cor da sua pele, né? O projeto. Muito bacana. Muito bacana, que legal. Eliana, diz uma outra coisa para a gente. Na sua opinião, como que a gente pode motivar as crianças à leitura? Bom, isso é uma coisa que tem várias vertentes. Por exemplo, ela precisa de um estímulo. E quem é o estímulo? Primeiro, escola. Segundo, família. Ou primeiro família, depois escola, porque a criança primeiro está em casa, antes de entrar na escola. Então, a criança que tem pais leitores ou avós leitores, essa tem mais probabilidade de ter acesso a livro e de se interessar pela leitura. A escola também, aquelas que têm, porque isso, às vezes eu vou por minha própria conta em escolas estaduais ou de prefeitura, porque escola de prefeitura nunca tem autor que vai, né? Então, eu vou. Eu ligo lá, me ofereço, se me quero, vou lá. Aí levo o livro e tal. Então, a maioria não tem essa coisa do livro em casa, não tem, né? Então, é a escola que tem que propiciar. Então, tem professor que eu conheço que tira do próprio bolso e compra livro para a sala de leitura da escola pública, que eu acho isso fantástico, porque salário de professor, né? Que nem diz o professor Raimundo, né? Sim. E ainda investe no aluno. Esse é o verdadeiro professor, né? Que tem amor ao que faz. Então, esse é um estímulo também. Não só a casa, como a escola, o professor. E quem que faz? Mas eu não gosto de ler. Porque o livro é longo. Porque não sei o quê. A leitura em si tem que ser atraente. Porque não adianta o professor incentivar ou o pai e a mãe comprarem livro e tal. Se chega ali, fica aquela coisa embaçada. Eliana, eu acho que isso é uma coisa que eu sempre digo, que é assim, o que significa prestar atenção? Significa que eu vou dar atenção. E eu só vou dar atenção para aquilo que é interessante para mim. É lógico, com certeza. Não é? Então, hoje certeza. Até, nós temos a Gabriela, nossa filha mais nova, de 16 anos, que diz que hoje estive pensando que esses clássicos que eu tenho que ler agora
seriam mais divertidos se, além dos clássicos que são obrigatórios, eu pudesse ler um livro bacana pela escola também. Quer dizer, se você tivesse outras opções de leitura, né? Segundo ela. Então, assim, o livro é muito difícil. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Escrever é uma carreira super gratificante, mas é difícil. Porque tem gente que pensa assim, vou sentar lá e pá, tem uma ideia e você pá. Não é. É muita pesquisa, é muita coisa que você tem que saber, você não pode escrever abobrinha, porque senão o leitor você não pega o leitor. Não pega. Tem gente que falava assim, não, você tem que pegar o leitor nas 10 primeiras páginas. Eu tive um editor que me disse, que ele não é mais da editora, mas ele me disse, tem que pegar nas 10 primeiras linhas. Na orelha do livro. Senão não vai. Não vai. A Gabriela aqui, a nossa filha, falando, sou eu, olha o exemplo. Ô, Gabriela. Uma coisa também, Eliana, quando eu e a Nivana a gente dava aula, a gente escrevia, né, os espetáculos de teatro para os nossos alunos, né? Então a gente montava todo ano vários espetáculos. Eu dava aula em 2 escolas, então montava espetáculo numa escola, 4, 5 na outra, enfim. E era muito engraçado, porque às vezes você montava o espetáculo a partir de uma música. Eu quero acabar o espetáculo com essa música. Aí você criava, você sentava ali e começava a escrever história para 60 alunos. Colocar fala na boca de todo mundo, porque não pode deixar um falando menos do que o outro, porque senão bola briga, né? E é muito louco, porque as pessoas assim, mas foi lá, escreve o negócio. Não, gente, você tem que, para você escrever, tem que contextualizar aquilo, tem que chegar, ensinar a criança, né? Vai falar sobre o quê? Que assunto que é esse? Você sabe o que eu tenho feito? Quando eu escrevo livro juvenil, para não cair nessa esparrela de um fala mais, outro fala menos, eu coloco colorido. Então, fulano é verde, ciclano é vermelho, porque aí as cores têm que aparecer no mesmo tempo, assim, no mesmo número, entendeu? Aí eu sei que os personagens todos estão ali se exibindo da mesma maneira. É muito legal, muito legal. Muito bacana. Olha, a Rosinha, você que não conhece ela, mas ela aqui, ó, amo a Eliana Martins. Ô, Rosinha. Você não a conhece, mas ela conhece você como uma boa bibliotecária que ela te conhece. Legal. Ela te conhece. Até porque eu lá no Marupiara eu montei O Caminho das Pedras. Lembra desse livro? Lembro, claro. Eu e a Nivana fizemos o lançamento desse livro na livraria ali da Fradique. Livraria da Vila. Nossa, a gente lançou esse livro há muitos anos, depois eu montei com os meus alunos. Que legal, não sabia, não. Uma peça de teatro com eles. De encerramento do ano, Era muito legal, muito bom. Eliana, diz para mim uma coisa. Você acredita que a literatura pode mudar a vida de alguém? Sim, acredito, porque... Ler um livro muda a vida de alguém? Como diz aquela propaganda do banco, ler para alguém muda o mundo. Olha, eu acho que, repetindo alguém que já disse isso, a gente não tem que fazer um mundo melhor para os nossos filhos, a gente tem que fazer filhos melhores para o mundo. Muito bem. Então, eu acho que um livro não muda uma pessoa. A leitura, em geral, muda. Porque em todas as histórias, você se identifica com algum personagem. Às vezes você está lendo uma história, e não é só adolescente, criança, a gente mesmo, adulto, você se identifica com uma pessoa. Fala, nossa, mas essa pessoa parece que sou eu. Tem uma autora espanhola chamada Rosa Monteiro, que eu tive o prazer de conhecer. Ela escreveu um livro que, quando eu li, falei, ela escreveu esse livro para mim. Porque tudo que ela falava parecia que era para mim. É impressionante. Isso é que é escrever bem, entendeu? E quando você se identifica com o personagem, você fica pensando como que ele fez aquilo, por que ele fez aquilo, e por que eu não faço daquela maneira. Exatamente. Eu acho que sim,
sim, que a leitura, a literatura, não é só a leitura, teatro, cinema, toda a parte artística, música, pode mudar uma pessoa, porque traz, além do que aquilo quis dizer, traz a emoção. E a emoção é que rege a gente. Se a gente não tem emoção, a gente não faz as coisas. Ou faz arrastada. E fazer coisa arrastada não tem o mesmo valor. Claro. Mas você tem um exemplo. Estava contando para a gente antes. Que você tem um exemplo Pois você então. Que leu um livro seu e mudou a vida dela, é isso? Então, bem, essa já foi a segunda. Agora você me recordou um outro caso eu escrevi um livro para uma editora de Porto Alegre, Artes e Ofícios, chamado Aconteceu com Aline e Lucas, que é uma história que fala de um casal de adolescentes que foi pai e mãe. Uhum. E, bem, esse livro foi lançado, foi super bem aceito, blá, blá, blá. Acho que uns 20 anos depois, 20 anos também exagero, uns 15, vai. Eu recebo um e-mail de um leitor, assim, estive no shopping e meu filho queria comprar um livro. E o título Aconteceu com Aline e Lucas me chamou a atenção. Eu levei o livro para casa, mas primeiro quis ler. E qual não foi minha surpresa quando eu vi a minha história da minha mulher e do meu filho no livro. Ele foi pai com 16 anos e ficou separado do filho 7 anos, igualzinho eu tinha escrito. Então, ele se sentiu, assim, me escreveu para agradecer por eu ter escrito a história dele, que eu nunca tinha visto a pessoa mais gorda, nem mais magra. Mas a carta que eu recebi, a mensagem que eu recebi anteontem, pelo meu site, foi de uma moça chamada Caroline Pestana. Ela diz o seguinte: boa noite, Eliana. Espero que essa mensagem chegue até você. Sou uma jovem escritora de 24 anos que leu seu livro Além do Portão da Vila, das edições SM, quando tinha apenas 14. Nos últimos 10 anos, seu livro esteve comigo, gravado na memória, com muito carinho. Acabei emprestando minha cópia para diversas pessoas, sendo que o último tutor desapareceu com ele, me deixando órfã. O curioso é que, mesmo assim, permanece claro, presente e marcante em minha memória. Hoje, investindo em minhas próprias histórias, te admiro ainda mais. Além do Portão da Vila, foi o livro mais sensível, doce e real que já li. E, com certeza, teve papel fundamental na formação do meu desejo de profissionalizar a escrita. Nossa, que lindo! Muito legal. Muito legal isso. E esse livro é muito antigo, inclusive ele nem está mais nas edições SM, e eu estou agora tentando republicação numa outra editora. Mas foi muito legal, é muito bom. Eu acho que o melhor prêmio de todos é a gente receber esse tipo de coisa. Que legal, é a gente ver criança nas escolas com o livro da gente na mão, porque a nossa profissão é muito sozinha, muito solitária. Uhum. A gente e o computador. Quando você vai numa escola e vê o livro na mão das crianças, você fala assim, eu trabalho. Efetivamente, eu trabalho, né? Não é uma brincadeira. Que legal. Então, e aí vem criança e quer beijar, e quer... Eu uma vez estive em Marília, falando para uns 90 e poucos, quase 100, EJA, Educação de Jovem Adulto. Uhum. Só que era interior, então tinha idosos também no EJA. E aí, depois daquilo, depois que acabou o bate-papo, foi fila de gente, mas fila mesmo, de gente querendo me beijar, querendo tirar foto. Me deram mexerica, me deram bala de coco. Que delícia. Uma coisa, muito, muito, muito bacana esse tipo de coisa.
Olha Que aqui o que a legal. Rosinha pôs aqui, ó. A vizinha chata que sabia matemática é uma obra linda. No Colégio Marupiara já fizemos projetos com ele. Olha, Que legal, Rosinha. Muito obrigada, hein? Só falta eu ir aí. é isso Tomar um mesmo. café aí no Marupiara. Que legal. Olha, gente, eu acho muito importante pontuar aqui sobre essa questão da importância da literatura, da arte, como a Eliana estava dizendo, da narração de histórias, na formação do vocabulário infantil. Também. Existem várias pesquisas, eu apresento isso de uma forma mais aprofundada, mas existem várias pesquisas, eu apresento isso em curso, né, que mostram o déficit de vocabulário de uma criança que não ouve histórias, que não tem acesso à literatura nos primeiros anos de vida. Uma criança que vai chegar ao ensino fundamental 2, por exemplo, no ensino médio, sem condições de entender o que ela lê. Não Sim, é? Por que a gente fala tanto? Existe o Paul Bloom, por exemplo. O Paul Bloom tem um trabalho muito interessante, que é um trabalho de pesquisar exatamente sobre a importância do vocabulário da criança. E a criança vai chegar, a diferença que existe entre uma criança que é motivada a ler histórias, a ouvir histórias, e uma criança que não tem esse universo na primeira infância, é absurda. Tipo assim, quem tem essa motivação chega aos 6 anos de idade com 30 mil palavras, mais ou menos, do vocabulário. E quem Sim. não tem essa vivência chega com até 3 mil palavras. Só 3. Veja a diferença. E é isso que vai marcar, né, Eliana? É isso que vai marcar a criança na adolescência. Como é que ela vai se apaixonar pela leitura se ela não entende? Exatamente. Se ela não tem... Não tem como. Não tem como compreender, não é verdade? E eu estou falando isso porque eu fiquei encantada por uma coleção da Eliana, que é Os Carrapatosos, que é uma clara campanha sobre a importância da leitura, porque ela apresenta uma família e tem uma avó leitora. E essa avó leitora consegue comparar acontecimentos e personagens do cotidiano da família com obras literárias. Muito legal, né? Da editora Melhoramentos. E é muito legal, muito divertido, muito bacana de se ler, muito rapidamente você lê. E ele é maravilhoso, eu acho muito bacana. E eu acho que é isso, gente. Se o adulto não lê, não compartilha a leitura com a criança, dificilmente a criança vai se interessar por isso. Sim. E porque a leitura, porque as histórias, porque o teatro, o cinema, tudo isso podem marcar o futuro da criança de uma forma muito boa. Ela pode ter novas escolhas quando crescer. Como disse Eliana, é a gente criar filhos melhores, não é? Exatamente. Eu acho que a gente falou tanto em histórias que nós vamos contar uma história da Eliana também. Vamos colocar contar aqui a só história. a imagem dos carrapatosos aqui, ó. A família dos carrapatosos aqui, ó. A vovó cheia de livros na mão aqui, ó. Que lindo, não é? Esse aqui é o Tibum. O cachorro chama Tibum, porque foi encontrado numa poça d'água. Adorei. Maravilhoso, maravilhoso. A gente está lendo aqui o Reboliço e o Curtiço. Pois é. Da obra do Aloysio de Azevedo. Muito legal, Tem muito várias, legal. Tem Capitu e Eu. Enfim, tem várias coisas aqui. Muito legal. Mas a gente vai contar uma história da Eliana. Qual história, Nivanda? A gente vai contar Bento que não sabia assobiar. Uau! Peraí. Tcharam. Editora do Brasil. Vamos por aqui, ó. Cadê você? Pronto. Eu tô aqui. Aí, agora você vai contar essa história. Conte para nós. Com vocês, Bento que não sabia assobiar, da Eliana Martins. O Bento queria muito
assobiar, mas ele não sabia. Certo dia, ele estava andando e de repente ele ouviu. Era um menino que estava assobiando para o seu cachorro. Ele assobiava e o cachorro vinha correndo e pulava nos braços dele. Ai, que delícia! Que delícia que era aquilo! Aí, então, o Bento tentou assobiar. Ai, 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 não saiu nada. Não saiu nada e ele ficou tão triste que ele começou a rodar, 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 rodar e parecia um peão rodando no meio da rua. Quando ele parou, uau! A rua inteira estava rodando. E, de repente, ele olhou. Sabe quem é que estava chegando perto? O cachorro dele, que se chamava Chocolate. E, então, ele pensou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou assobiar para o Chocolate poder ver que eu estou chamando por ele. E aí, gente, tinha lá uma caixa bem no meio da calçada. O Bento entrou dentro da caixa para ficar escondido e tentou assobiar. E nada, nada. Ele olhou, o Chocolate continuou lá, não estava nem aí. Ai, que tristeza. O Bento saiu, foi para casa. Quando chegou no jardim da casa, ele tentou mais uma vez. E ele assobiou tão forte, que parecia que a bochecha dele tinha virado uma grande bexiga. E nada. Ele entrou em casa todo triste. Na hora que ele entrou em casa, ele viu ali na sala, opa, o boné do pai. Então ele vestiu o boné do pai e pensou, peraí, todos os adultos sabem assobiar. Então, se eu puser esse boné, eu também posso conseguir assobiar. Foi lá em frente ao espelho e começou. A mãe do Bento chegou e falou, ô Bento, o que você está fazendo, meu filho? E o Bento disfarçou, imitando o pai. Oh, eu estou aqui, querida, cheguei mais cedo do trabalho, eu gostaria de saber onde está o Bento. E a mãe, o Bento deve estar lá fora brincando com o Chocolate, então vou lá para vê-lo. E aí o Bento saiu e viu que o Chocolate estava dormindo bem gostoso embaixo do abacateiro. Ai, que delícia! Tinha uma caixa também lá no quintal. O Bento entrou dentro da caixa e continuou treinando. Opa! Saiu um assobio fininho! Ai, que legal! Aí o Bento começou a assobiar e o Chocolate acordou para procurar. Uau, que delícia! O Bento disse, ei, Chocolate, sou eu que estou assobiando. Correu para dentro de casa para contar para a mãe e o pai que já havia chegado do trabalho. Mostrou para eles que ele já sabia assobiar. Ai, que delícia! Os pais ficaram muito felizes. E o pai disse, que bom, meu filho. Agora você vai aproveitar toda essa alegria e vai até a banca de jornal comprar um jornal para mim. E lá se foi o Bento, assobiando. Acontece, minha gente, que ele treinou, e aquele assobiozinho começou a virar um assobiozão. Ai, que delícia! Ele chegou em casa e os pais ficaram muito orgulhosos. Mas acontece que essa história mudou um pouco logo no dia seguinte em que o Bento aprendeu a assobiar. Por quê? Porque o Bento só sabia assobiar. Quando a mãe foi chamar o Bento logo cedo, Bento, meu filho, levanta, ele respondeu.
desceu as escadas, foi tomar café com o pai disse, olá, Bento, bom dia, meu filho. E ele, no caminho para a escola, o Bento, então, viu um amigo. Ao invés de chamar o amigo pelo nome, ei! O que ele fez? Assobiou. Gente, na escola tem a chamada, não tem? Que a professora vai falando o nome de todo mundo. João, Maria, Pedro, não é? A hora que a professora disse, Bento, ele respondeu. Ao invés de responder, presente, estou aqui. Ai, ai, ai. E assim foi. Foi de um jeito que o pai e a mãe do Bento ficaram preocupados. Chamaram o Bento para uma conversa. Então, a mãe disse, ô Bento, eu acho que assim não dá. E o pai falou, ô Bento, você não sabe mais falar? O Bento estava quieto, ouvindo. O pai fez uma proposta. Ô Bento, a gente quer fazer uma brincadeira com você. Nós vamos fazer algumas perguntas. E aí, se você achar que a pergunta não tem importância, que é um assunto que não te interessa, você assobia. Se for uma coisa importante, aí você responde com a sua voz. Tá combinado? E ele respondeu. E então, a mãe fez a primeira pergunta. Bento, meu filho, você sabe que as pessoas têm nome, não sabe? E o pai respondeu. Bento, meu filho, você sabe que as pessoas têm voz para falar, não é? Bom, se assobiar fosse mais importante do que falar, para que as pessoas precisariam ter nome e voz? O Bento ficou quieto, ficou ali, olhando para o pai e para a mãe. Aí o pai perguntou, Bento, se todas as pessoas chamassem Fio-Fio, como é que você saberia que era com você que alguém estava falando? E ainda a mãe completou, como as pessoas poderiam saber se você estava concordando ou discordando se você só responde Fio-Fio? Fio-Fio quer dizer sim ou não, hein, Bento? Por fim, o pai disse, você não acha bom ter nome e voz para falar, meu filho? Sabem o que o Bento fez? Chocolate, vem aqui agora! Isso mesmo. Ele descobriu que era muito bom também poder falar. Gente, que história da Eliana. Eliana, que história. Quanta coisa. Quando a Eliana comentou comigo dessa história, eu pensei, gente, quanta coisa dá para se trabalhar numa história como essa. Sim. Olha só, a Eliana disse que ela escreveu essa história, né, depois de trabalhar com crianças especiais. Então, gente, olha só, a criança muitas vezes, mas não precisa ser só a criança especial. Quantas vezes a criança começa a tentar alguma coisa, né? E aí logo desiste, isso não é para mim, isso eu não consigo. Quantas vezes, isso é uma história para o público infantil, mas eu digo, quantas vezes você pode dar isso como exemplo para um adolescente que desiste tão facilmente das coisas? O importante é tentar, né? Não é? Exatamente, o importante é isso, o importante é tentar, é isso que essa história fala. E eu acho que se a gente pegar essa história a fundo, Eliana, ainda tem uma coisa bem bacana, que é a proposta do pai e da mãe. Sim. O pai e a mãe não chegaram e disseram simplesmente, então, olha, a partir de hoje está proibido assobiar. Não. Não é? Quer dizer, o que é construir o conhecimento? É isso. Construir o conhecimento é a criança ter condições de parar, perceber e escolher. Exato. Isso que eu achei mais bonito.
A criança, se ela entende, ela pode escolher. E ele escolheu voltar a falar. Justamente. Você sabe que quando eu comecei a escrever, era a máquina de escrever, né? Então, depois, quando lançaram o computador, aí eu criava à mão e depois passava na máquina. Só que depois que lançaram o computador, eu falei, mas meu marido me disse, por que você vai escrever à mão para depois digitar? Então é que nem máquina de escrever. Mas eu achava que eu não ia conseguir criar no computador, sabe? Aquele bloqueio. Mas depois, não, vou tentar. Não é só criança que tenta, né? A gente tem que tentar para o resto da vida. Exatamente. Até conseguir. A mudança é muito grande, né? Sair da máquina de escrever, do stencil, mimeógrafo, ir para um computador impressora, nossa, é muito, muito grande, né? Sair do fax para ir para o e-mail. Mas olha, fiquei nervosa de contar na frente da autora, né? Porque você sabe que o autor sempre tem um novo olhar. Mas eu gostei muito de contar essa história, porque é uma história que te possibilita essa viagem, né? Quantos assuntos que ela tem dentro dela. Olha o poder da história, né? Quantas considerações você pode fazer. Então, e aí, pegando por esse foco que você deu aí, o professor, ele, com um só livro, ele tem um leque de coisas que ele pode explorar na sala de aula. Um leque de coisas, não só de parte de matérias, né, do ensino, do currículo, como de sociabilidade, de tudo, de cores, tudo, enfim. Um livro é um mundo. Um livro é um mundo, depende, eu acho que no caso, né, que a gente está falando da educação, que também é a área que eu mais trabalhei, mas eu acho que na educação o educador estar aberto a experimentar, né, a criar esses projetos a partir de um livro. Eu lembro que eu li uma vez uma história chamada Fofinho, e essa história que era a história de um pintinho que não sabia o que ele era. E essa é porque ele nasceu e não sabia quem era a mãe, quem era pai, o que ele era. Eu resolvi contar essa história em início de atividade escolar, quer dizer, quando as crianças do infantil realmente não sabem quem são, não é? Você chega na escola, quem é essa mulher que agora é minha professora? Cadê minha mãe? Cadê meu cachorro? Cadê minha casa? E aí eu contei essa história, e aí essa história deu origem a um projeto muito legal. A escola resolveu fazer um galinheiro. Olha! E a escola fez um galinheiro, comprou um galo, uma galinha, e na história do Fofinho, ele tenta ser várias coisas. Ele acha que ele é um pato, ele tenta nadar e quase morre, ele acha que ele é uma abelha e não consegue fazer nada, ele acha que ele enfim. Até o dia que ele chega para uma galinha, ele sempre perguntava, o que você é? Eu sou um pato, eu também. Ele já estava cansado, porque ele já tinha se envolvido em tantas aventuras, e aí ele chega para uma galinha e fala, quem você é? Ela diz, eu sou uma galinha. E ele resolveu falar que ele não era nada, né? E só perguntou, o que você faz? Ela disse, eu cuido de pintinhos. E ele perguntou, o que é um pintinho? E ela disse, você é um pintinho. E ele diz, então você vai cuidar de mim? E aí ele ganha uma família. Então, veja, olha o tema. Esse galinheiro deu origem para se falar sobre pai, mãe, família, adoção. Aí tinha que escolher o nome do galo e o nome da galinha. Isso deu origem a uma aula de estatística para as crianças, né? Qual foi o nome mais votado, com gráfico e tudo mais, isso tudo no infantil. Olha só, que maravilha. Não é? Um livro como esse, um livro como esse do Bento, com certeza dá margem para se conversar muita coisa. Você sabe que eu fiz magistério, né? Na época, né? Antes da especialização para especiais, eu fiz magistério. E aí eu tive que dar uma aula prática
da independência do Brasil. E aí, o que eu fiz? Levei uma gaiola com passarinho na aula. E aí, eu disse que a gaiola era Portugal e o passarinho era o Brasil. Então, que no dia da independência, o que aconteceu? Abri a janela da sala de aula, abri a gaiola e o passarinho, ó, meu pai ficou possesso. Mas eu soltei o passarinho. E a criança que vê uma coisa dessa nunca mais esquece do que Exatamente. Aquilo que a gente falou é trabalhar no concreto, né? É observação direta. É viver a experiência, né? Que a gente diz que hoje em dia tem vários estudos, né? O La Rosa que fala muito isso, o Jorge La Rosa, que ele fala sobre hoje em dia a gente não experimenta nada, né? A criança hoje não vive a experiência, né? Ela não vive, então é tudo na teoria, tudo é virtual. Então, como é importante você proporcionar esse tipo de coisa? Fazer como a gente chamava, né? Você fazer uma oficina, ao invés de dar uma aula teórica, expositiva, você dar uma oficina. Olha a mudança que isso é para uma criança, né? Total, total. Que bárbaro. Eliana, faça as suas considerações agora. Vamos lá, deixar a palavra para você. Perigoso, hein? Bom, gente, eu acho que o que eu tenho a dizer é que, primeiro, em matéria de leitura, que pais e professores, sejam lá de que classe forem, se é estadual, se é particular, se é classe média, classe baixa, que quem não pode comprar livro, crie história, conte história, invente história. E para a parte de escrita, aqueles que têm vontade de ser escritores, que levam consigo esse gosto, que não guardem seus escritos na gaveta, nem mostrem só para o seu pai, para sua mãe, que pai e mãe acham tudo uma maravilha. Mostre para pessoas que entendem, mostrem para os vizinhos, mostrem para quem critica, porque é a crítica que leva a gente para frente, é a crítica que nos ensina, que nos faz aprender. E leiam, sejam alunos, sejam aspirantes a escritor, tem que ler, porque para os primeiros, ou seja, os alunos, a leitura é que vai fazer você aprender a escrever e vai soltar a sua imaginação, e para aqueles que querem ser escritores, o nosso material de trabalho é a leitura. É ali que a gente vai encontrar o nosso estilo, e é ali que a gente vai encontrar tudo que a gente precisa para escrever e se aprimorar cada dia mais. Então é isso, gente. Valeu pelo convite, amei de paixão. Tchananana. Bom, um brinde para Eliana. Um brinde. Devia ter trazido uma caneca, caramba. Brindando com histórias brindando com a sua história. Brindando vocês três, meus amigos. Queridos, gente, muito obrigado. Isso. Muito obrigada. Queria dizer que esse projeto do Brindando com Histórias a gente acredita muito que contando histórias o mundo pode melhorar. Contando histórias, as pessoas ficam melhores, não é isso, Eliana? Igual você falou. Com certeza. As pessoas ficam melhores ouvindo histórias e contando histórias, né? Por isso que a Clarissa Pincola-Estes diz assim, adule os mais velhos para que eles compartilhem suas memórias. Tenha paciência com os adolescentes para que eles tenham coragem de expor as suas ideias. Dê espaço para as crianças falarem. Porque quando a gente conta histórias, a gente cria um tecido muito forte, que é a nossa memória. Isso é o que nos mantém vivos. Não é? Isso aí. Com certeza. Gente, muito obrigada a todos que participaram. Obrigada. Queria dizer que na semana que vem, o Brindando com Histórias
vai ter a Gabi Albuquerque, que é educadora do SESC, do programa Curumim, e vai falar com a gente, então, sobre as histórias na educação, numa educação informal, né? Que o Curumim é um projeto voltado às artes. Então, é isso, tá bom? A gente espera vocês. O Toniel vai dar o seu recado. Ah, deixa eu falar uma coisinha, Eliana. Oi. Eu falei que você tinha 83 livros publicados. É verdade que tem um saindo do forno? Sábado próximo, às 5 da tarde, eu lanço o meu livro Dois Mundos de Linda, justamente no Dia das Bruxas, e pela editora Inverso de Curitiba. Uma história muito interessante. Que legal. É vocês por lá. Oi? Mas para ser no Dia das Bruxas, ele é uma história de terror? Ele é uma história de terror. Uau, que legal. Olha, que bacana. Mas é adolescente. É um terror, assim, velado. Mas você vai ficando numa tensão nervosa que, quando chegou no meio do livro, eu quase que desisti, porque eu que já estava ficando nervosa. E, Eliana, o pessoal vai ver, esse lançamento vai ser online, é isso? Vai ser online no Facebook da editora Inverso. Ah, tá aqui, ó, no Facebook. Mas amanhã eu vou... É que eu não quis misturar essa ação. Amanhã eu vou colocar o link no Facebook e no Instagram. Isso, olha, então só para as pessoas saberem, essa live aqui logo mais estará no nosso Facebook, né? No nosso Facebook ela já está, mas logo a gente vai subir ela para o YouTube, no canal do YouTube do Florescendo Ser. Tem aqui o Linktree que eu já deixei nos comentários, mas eu vou deixar novamente aqui para vocês seguirem a gente em todos os nossos canais, e a gente vai deixar na descrição lá no YouTube todas as informações, inclusive a informação do lançamento do livro da Eliana. Os dois mundos de Linda. Oi? Uma informação que, quando a gente fala das histórias, pelo Florescendo Ser, você fala assim, puxa vida, mas o Florescendo Ser não são as terapias, as técnicas, é que a gente acredita que a história também faz parte do bem-estar, né? Com certeza, ela floresce o ser. É, isso mesmo. E aí, gente, amanhã a gente tem 2 lives. A gente tem uma ao meio-dia, que vai falar sobre uma coisa assim, a gente sempre fala da autocura, né? Então, é muito legal o Dan pode explicar, Dan, amanhã, qual é o assunto ao meio-dia? Ele que vai falar, ó. O Júlio. Está aqui assistindo e falando, adorei a história e a maneira de contar. O Júlio, ele é meu professor, né, de terapias na uma universidade, e amanhã a gente fala um pouquinho sobre a reflexologia. Como que a gente pode fazer alguns toques nas nossas mãos, ou mesmo nos nossos pés, e esses toques vão, com certeza, interagir através das linhas de meridianos e tal, com órgãos, com sentimentos também, emoções, é muito bacana, muito bom. Que bom. E à noite... É no mesmo horário, das 8? Não. Amanhã é ao meio-dia. Ao meio-dia. Tá. Ao meio-dia. E às 8h30... Ni, pode falar quem é a nossa convidada? É a Cristina Trevisan, que também é uma artista maravilhosa e que também é terapeuta cristalina, vai falar para a gente sobre cristais. Olha só. Legal, né? Bem bacana. Helena, gratidão pela contribuição. Foi uma live assim, super leve, super gostosa. Eu que agradeço, já que vocês estão fazendo assim, eu também vou fazer. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, adorei falar de leitura, de literatura, e ainda mais com vocês, meus amigos de tanto tempo. Gratidão, eu é que tenho. Tá bom? Então é isso, gente. Olha, um grande beijo para vocês, uma boa noite, um bom final de quarta-feira. Tem aqui a Estela Correia ainda dando parabéns. Minha nora. Ah lá, olha só, a Claque está chegando. Eu sou uma boa sogra, viu? Então não esqueçam, quarta-feira que vem estamos aqui novamente, nesse mesmo horário, na mesma página do Facebook do Florescendo Ser. Sigam
o Florescendo Ser nas suas redes, nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, e fique por dentro de tudo que a gente conversa por aqui. Tá bom? Helena, pode aguardar um pouquinho, a gente vai sair do ar e a gente já despede de você. Um beijo para todos vocês, uma boa noite. Um abraço bem forte. Até amanhã. Até amanhã. Até.